E saindo um pouco das protagonistas do filme das Aves de Rapina, hoje vamos falar sobre um vilão. E esse vilão é o Mr. Zsasz. Então, meus amigos, um dos vilões que nós teremos no filme Aves de Rapina e a Emancipação Fantabulosa da Arlequina, ou Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa, é o Sr. Zsasz, que é um vilão bem tenso nos quadrinhos, né? Eu não sei se ele vai ter tanta participação no filme, né? Ou se ele vai aparecer um pouquinho só e assim por diante. Mas o pouco que eu vi do personagem, pelo menos fisicamente, ele me pareceu muito a primeira encarnação do personagem dentro da concepção feita pelo Alan Grant e o Norbury Fogel. E então vale a pena a gente fazer um apanhado aqui da origem dele, que é uma história rapidinha até, digamos assim, mas a sua primeira participação em quadrinhos foi algo bem interessante. A primeira aparição do Zsasz se deu na revista Shadow of the Bat, que era escrita pelo Alan Grant com os desenhos do Norbury Fogel, pelo menos nas primeiras edições. E no Brasil, essa revista foi lançada aqui pela Editora Abril, nesta minissérie em 2 partes chamada Retorno ao Asilo Arkham. E a Editora Abril resolveu chamar de Retorno ao Asilo Arkham porque ela tem algumas referências e influências do Asilo Arkham, escrito pelo Grant Morrison com os desenhos do Dave McQueen. Aqui nós temos o sobrinho do Amadeus Arkham fazendo um novo Asilo Arkham, né? Esse personagem é o Jeremy Arkham, que também estreia nessa edição nos quadrinhos do Batman. E junto com esse novo Asilo Arkham nós somos apresentados, né, aos detentos de sempre, Coringa, Espantalho, Era Venenosa e assim por diante, né? E um dos personagens que é mostrado com mais afinco e é o grande vilão dessa trama é o Sr. Zsasz. E toda a apresentação do Mr. Zsasz é feita de uma maneira que você vai vendo ele aos poucos, né? Primeiro você vê um cilindro onde tem uma boquinha falando. E ali você vê, no primeiro momento, esse personagem, esse vilão que você nunca tinha visto nos quadrinhos do Batman. E aí depois, mais pra frente, você vai ver ele por completo. Que é quando o Batman, investigando algumas mortes que parecem ter sido feitas pelo Sr. Zsasz, vai conversar com ele no Asilo Arkham. E ele sai ali de uns cobertores e se revela todo cheio de cicatrizes. E é aí que a gente vai entendendo quem é esse personagem, né? É um personagem que ele se autoflagela toda vez que mata uma pessoa. Ele matou alguém, ele faz um cortezinho no seu peito, ou no, enfim, no seu pé, na sua mão, ou qualquer lugar do corpo, para registrar esta morte, né? E ele tem morte pra caramba registrado no corpo dele, hein? E inclusive, tudo e qualquer coisa que o Zsasz tem que fazer no Asilo Arkham, ele é levado por 4 guardas, numa espécie de coleira que deixa os guardas bem afastados do Zsasz, porque qualquer aproximação com o Zsasz é um perigo, ele pode sim te matar. Inclusive é interessante porque nesse encadernado aqui do Shadow of the Bat, que reúne as primeiras edições dessa revista, que foi uma revista por muito tempo escrita pelo Alan Grant, né? Foi uma das revistas onde o Alan Grant pôde desenvolver bem a questão filosófica do Batman, né? Pôde trabalhar o personagem nesses aspectos maiores. Nesse encadernado nós temos uma introdução do próprio Alan Grant, né? Onde ele brinca que em uma convenção de quadrinhos qualquer que ele foi, um dos fãs foi lá e brigou com ele, dizendo que o Alan Grant tinha copiado o filme O Silêncio dos Inocentes, onde nós temos lá um vilão, um serial killer, que é muito parecido com o Zsasz nos aspectos da maneira como ele age. E o Alan Grant respondeu essa pessoa dizendo: olha, eu nunca assisti o filme, nem li o livro também que foi adaptado, né, pro filme. E o Alan Grant disse que ele não assistiu o filme, ou mesmo leu o livro, porque ele enfim, tem medo dessas coisas, né? Por mais bizarro que seja. Isso por ele é um cara que escreve Batman, ele escreveu o Juiz Dredd, ele escreveu um monte de coisa maluca lá em outras revistas britânicas de quadrinhos. Bem verdade, o Alan Grant se baseou em umas pesquisas de um psicólogo chamado B.F. Skinner para fazer a trama de Last Arkham, ou o Retorno ao Asilo Arkham, bem como ele usou o nome de um escritor que fez um livro chamado O Mito das Doenças Mentais para nomear o Zsasz. O nome desse escritor era Thomas M. Szasz. Tinham ali uma troca em relação ao S do Z, ou seja, não tinha nada a ver com o Silêncio dos Inocentes, por mais que tenha sido parecido aí os vilões do filme e do quadrinho. Mas de qualquer maneira, essa história não conta a origem do Sr. Zsasz, a gente só é apresentado ao vilão. A história do Last Arkham foi lançada em 1992 e saiu no Brasil em 94.
Já a origem do Sr. Zsasz foi contada bem depois, lá em 95, na edição número 3 da revista Batman Chronicles. Era uma história curtinha ali, escrita também pelo Alan Grant, que no Brasil foi publicada aqui na edição número 10 da revista Batman, quinta série da editora Abril. O nome da história era A Morte como um Prêmio. A história basicamente mostra uma psicóloga conversando com o Zsasz ali no seu cilindro, né? O Zsasz no cilindro. E a psicóloga quer saber por que o Zsasz mata as pessoas. Por que o Zsasz tinha matado 143 vítimas até então. E o Zsasz começa a revelar então o que aconteceu com ele no passado, né? Ele diz que ele era uma pessoa filha de 2 grandes milionários. Ele era uma pessoa bem abastada, tinha uma vida boa, pai e mãe tranquilos e assim por diante. Ele se formou, se graduou, teve bons estudos, era um dos primeiros dentro da sua classe, ele teve um bom trabalho, ele tinha um bom trabalho e assim por diante, ganhava muito dinheiro e tudo mais. Só que aos 25 anos o seu pai e sua mãe acabaram morrendo num acidente de barco. Isso acabou levando ele a uma grande depressão e se envolveu com jogos de azar. Ele viajou o mundo participando de cassinos, ganhando dinheiro, perdendo dinheiro e assim por diante. Até que ele vai parar no cassino do Pinguim, Ice Lounge. E lá o bicho pede tudo que ele tinha. E essa perda de tudo faz com que ele se olhe no espelho e veja que ele não tem nada. Ele é uma pessoa que tem nada. Ele é um nada. Toda essa perda faz com que ele veja a representação do nada em seu cérebro. Ele não tem motivação nenhuma para viver. Tanto é que ele vai buscar a morte, ele vai tentar se matar depois disso. Ele vai até a ponte de Gotha, chega a enrolar uma corda no pescoço, mas ao ir se matar, ele acaba sendo assaltado por um mendigo que está com uma faca. Por mais que ele não tivesse nada, mesmo assim o mendigo ameaça ele e vai quase matar ele, né? O Zsasz entra em luta corporal com o mendigo e pega a faca dele. E quando ele vê nos olhos do mendigo, ele vê que essa pessoa também não tem nenhum propósito de vida. Era tipo um zumbi, um robô. E é aí que o Zsasz sente que ele tem sim um propósito. O propósito dele é matar essas pessoas que são zumbis, robôs, todas as pessoas do mundo. Pois a morte dessas pessoas salvariam elas, tal qual ele estava se salvando quando ele viu que ele não tinha nada em si. E com essa missão, então, ele passa a matar as pessoas e ao mesmo tempo marcar cada pessoa que ele mata para sentir que ele também é a mesma coisa que essas pessoas. Ele também é nada. Ele é tão humano quanto elas. Ele mesmo diz que quando ele matava as pessoas, ele se sentia com um propósito, ele se sentia como um deus. E no final da entrevista com a psicóloga, ele acaba matando ela e diz que ele mata também porque ele quer. Porque isso foi uma opção de vida para ele. E é isso, meus amigos. Essa é a origem do Zsasz e foi uma origem que foi mantida até hoje em relação ao personagem, né? Nas referências que hoje em dia existem, por exemplo, em jogos, por exemplo, no Arkham City, é muito referenciado essa questão do problema dele com o jogo. É referenciado os momentos onde ele vai perdendo dinheiro com o Pinguim lá no Ice Lounge. Então é uma coisa que ficou bem marcada em relação ao personagem. Eu não sei se eles vão explorar isso no personagem no filme, né? Ele tem muita relação com Máscara Negra. Pode ser que o Zsasz seja um capanga no Máscara Negra por causa de problemas com o jogo ou coisa do tipo. Mas de qualquer maneira é isso, meus amigos. Então está aí um grande vilão, um vilão bem foda. Ele foi bem escrito pelo Alan Grant, né? Depois teve outras histórias legais do personagem, mas ainda assim todo o brilhantismo do vilão é por causa do texto do Alan Grant. Então é isso, meus amigos. Agora eu gostaria de ouvir a sua opinião, se você conheceu a origem do Zsasz ou não, se você gosta do personagem ou não. Eu já fiz aqui um vídeo mais detalhado sobre The Last Arkham, a história onde ele foi introduzido. Dá uma olhadinha nesse vídeo também. Então é isso. Deixe seu comentário aqui embaixo, me como, curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para ser notificado de novos vídeos. E é isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.